a mensagem da cruz. Olá, meus queridos irmãos, nós estamos dando início hoje ao nosso podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Altamira, igreja essa que é pastoreada pelo nosso reverendo Valdemar Nascimento Oliveira, que já está à frente desta igreja há mais de 46 anos. E hoje nós estamos estreando aqui com alguns convidados. Hoje nós vamos tratar da nossa lição de escola dominical. O podcast de hoje é da EBD, a Escola Bíblica Dominical, e estão conosco hoje, nessa estreia de podcast, o presbítero Sinésio Lima, que é o nosso coordenador geral da EBD aqui em Altamira, aqui no nosso município, e também com a presença do diácono Adão Neto, que é dirigente da congregação da Modesto Silva, e também é o nosso vice-coordenador geral da mocidade aqui em Altamira. A paz do Senhor para vocês, tudo bem? Bom, Sinésio, tudo bem, meu querido? Graças a Deus. Paz do Senhor, pastor Gesiel, paz do Senhor, nossos queridos irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando de nós aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Como o nosso pastor Gesiel já tem falado, nós estamos estudando, né, a nossa lição bíblica, que nesse trimestre estará falando sobre o relacionamento em família. Então, eu quero cumprimentar todos e eu tenho certeza que Deus estará falando conosco através da sua palavra. Amém. Irmão Adão, sua saudação aí, meu querido. A paz do Senhor, os irmãos, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, presbítero Sinésio. É uma satisfação estar aqui para comentar essa lição, que inclusive tem um assunto muito pertinente para os dias atuais ao qual nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, nós estamos dando início, como já falei, a esse podcast, mas nós teremos outros temas também aqui, que nós estaremos aqui discutindo. Hoje é um bate-papo, como se estivéssemos ali na classe, na escola bíblica, né? Então nós queremos mandar o nosso abraço, o nosso carinho ao pastor Valdemar Nascimento, que é o nosso pastor presidente, e queremos mandar também o nosso abraço a todos os professores de escola dominical que estão nesse momento nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E como eu falei, nós vamos aqui tratar em outros podcasts aqui de vários temas, né? Teologia, a gente vai ter aqui pastores, estudiosos da palavra, também falando um pouco sobre o estudo da palavra realmente. Nós estaremos falando sobre, aqui claro, a Escola Bíblica Dominical, sobre música. Nós temos grandes cantores aqui em Altamira, e nós estaremos também discutindo aqui e conhecendo um pouco do trabalho dos nossos cantores aqui da Assembleia de Deus em Altamira, tá certo? Então vamos dar início, sem perda de tempo. Bom, a nossa lição agora de domingo, ela é a lição 3, 16 de abril de 2023. Irmão Sinésio, o comentarista é o pastor Elianai Cabral. Pastor Elianai Cabral, grande homem de Deus. E o tema desta lição de domingo é ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo é: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Está lá em Tiago 3,16. A verdade prática: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Bom, nós vamos já partir lá para a nossa... Aqui tem sugerido os hinos da harpa, né? Os irmãos já conhecem, e como é que funciona a escola dominical. Os hinos sugeridos é o 20, 425 e o 432 da nossa harpa cristã, é isso? Nós temos aqui, claro, os professores aqui, o plano de aula, e enfim, nós vamos entrar já no nosso comentário. Então eu vou deixar o irmão Sinésio nesse momento com a palavra, para nós começarmos a conversar sobre esta lição deste domingo, irmão Sinésio. Graças a Deus. Como já foi falado, nós estaremos falando um pouco sobre o ciúme. É um sentimento, né, irmão Adão, que rodeia, né, cada pessoa,
e o mal que prejudica a família, não só a família em si, a família em casa, no laço familiar, mas também na família igreja, trabalho, em todas as áreas onde nós vivemos. O tema que nós estamos abordando aqui, ela fala sobre essa emoção humana, né, que é o ciúme, e ela nos traz grandes proporções, sendo ela positiva e também negativa. Eu tenho certeza que se eu for perguntar tanto para os nossos irmãos, como até mesmo para o irmão Adão, será se um dia o irmão Adão sentiu ciúmes por causa de alguma coisa? Com certeza. Todos nós já passamos por isso, né? Desde criança, já passando por esse sentimento. Agora, não podemos deixar ele enraizar no coração, adentrar no nosso coração e deixar ele fazer coisas que desagradam a Deus. Então, a nossa lição, ela está pautada nisso, né? Numa história bíblica encontrada em Gênesis. O propósito dela, né, refletir sobre as consequências que o ciúme ele traz, né? O irmão Adão, como dirigente de congregação, eu creio que ele já viu muito sobre isso mesmo, porque isso rodeia o sentimento humano. E estamos aqui para isso, para aprender mais um pouco sobre como nós podemos nos ater de que isso não venha adentrar o nosso coração. Né? Então, na introdução da nossa lição, ela fala sobre um homem, mano. Jacó, né? Todos nós conhecemos a história de Jacó, né? Que primeiramente era chamado de suplantador, depois foi mudado para Israel. Só que no decorrer da sua história, nós vamos ver que esse patriarca, ele passou por um pouco de dificuldade, né? Até mesmo por falta falta de maturidade. Sim. E essa falta de maturidade levou a fazer certo tipo de coisa que veio trazer os ciúmes, né? Isso é uma coisa, vamos dizer assim, normal por parte, né? Porque isso acontece, ainda mais nós que somos pais. Nós falamos sobre a lição passada, sobre o predileto. Isso não deve haver no nosso meio como pai, né? Ter um filho predileto, e não foi o que aconteceu. Essa questão da preferência, né? Preferência. Isso é perigoso demais. Principalmente quando se tem assim, família com um monte de filhos. Lá em casa são 7, né? E realmente essa questão da preferência é bem perigoso. Agora imagine na época de Jacó com 12 filhos, né? Complicado. Né? E José era o 11º filho. Né? 11º filho. E nós vamos atentar aqui que vários fatores, né, aconteceram para quê? Para que esse ciúme culminasse. E não somente Jacó passou por uma dificuldade muito grande, como também de José. Né? E é isso aqui que a lição ela está nos falando, irmão Adão. Essa é a introdução. Meus irmãos, se nós for, até mesmo você que é professor da escola bíblica dominical, você que estará dando aula, né, no domingo, você tem que se ater ao tema da lição quando ela fala sobre o ciúme. A palavra de Deus, ela nos diz, ela fala sobre o amor. A Bíblia diz que o amor ele não arde em ciúmes, né? Lá em Coríntios capítulo 13. E nós também vamos ver, pastor Gesiel, assim, algo similar entre o amor e também o próprio sentimento de ciúme. Né? A gente vai ver como assim como Deus, né? Existem vários modos da palavra amor na Bíblia Sagrada. Nós temos aquele amor ágape, que é o amor de Deus, o amor eros, que é da esposa e a esposa, o amor filial, que é para filho. Nós vamos ver também que essa palavra ciúmes, ela não se atém somente ao mal, mas também ao bem, né? Também ao bem. E a lição, ela nos retrata um pouco disso que aconteceu na vida de Jacó, de José e dos seus filhos. Muito verdade. Bem. Adão, aí o Adão, acho que ele não teve esse problema, né? Porque o Adão, ele é filho único, né? Filho único. Então, meu pai é verdade, é isso mesmo. Teu pai tem quantos filhos? Tem 5. 5. Mas vocês não convivem porque você mora aqui, eles moram na Bahia, né? Isso. Então não teve muito disso. Não teve muito convívio.
Mas aí, o que você acha Mas dessa preferência de Jacó por José? Porque o texto que nós lemos aqui diz que o ciúme ele traz perturbação e toda obra perversa, né? Nesse caso aqui, né? Isso. Entendeu? E o que eu acho interessante em relação a esse tema é que o pastor Elinay Cabral ele foi muito acentuoso e feliz quando ele traz justamente a história de Jacó, né? Porque a gente percebe, a gente costuma sempre olhar, presbítero Neto, para a história de José, a gente nunca consegue identificar muitos pontos falhos da história, né? A gente olha para José e fala, José foi o único homem da Bíblia que conseguiu fugir de uma mulher, José foi o único homem da Bíblia ali que Mas Deus passou revelou. por muita luta. Passou por muita luta. Mas o pastor Elinay, ele traz justamente esse ponto em que nós muitas das vezes não percebemos, É o ciúme, né? Que é o que causa o ciúme nos irmãos de José, que é justamente a falta, o irmão Sindésio tratou como maturidade, né, de Jacó a cuidar dos seus filhos. Então, os fatores básicos que trazem esses ciúmes, né, gerado pelos irmãos de José, é justamente a apresentação que Jacó fazia a José, né? Exatamente. Um dos exemplos é justamente ali na túnica, Na túnica que sim, ele que recebeu, ele né, foi colorida, né? presentear, porque naquele tempo era costume tinha. de ter uma túnica no máximo de duas cores. cores, A de José tinha várias. Uma túnica no máximo ali até o joelho e tudo. Eu acho A que de ele- José acho não, ia no calcanhar. Tenho certeza que ali Jacó já estava dizendo assim, ó, esse aqui é meu filho de preferência. Exatamente. Ele estava Já tinha demonstrando preferido, já ali, mostrando. né? Já Quando tava ele dá a demonstrando. túnica, ele fala assim, não, esse aqui é o meu preferido. Né? Então essas coisas causaram ciúmes, inveja dos irmãos de José. E nós podemos ver também até o caso de Jacó amar muito a Raquel, né? Isso. Assim, apesar dele amar muito a Raquel e Raquel ter os dois filhos que foi José e Benjamim, ele teria que ver também que ele tinha mais outros 11 filhos, 10 filhos ali. Exatamente. Né? Agora imagine o crescimento dessas crianças. Apesar de ser um patriarca, né, conhecedor muito do próprio Deus, mas na sua emoção, ali na emoção humana, né, ele deixou transparecer isso aí. E isso aí motivou os irmãos a fazerem coisas que mais lá na frente a gente viu que não agradou a Deus, mas também a gente pode falar que foi até algo profético, porque também aconteceu, né? Raquel, na verdade, era o grande amor de Jacó. De Jacó, né? né? Sempre foi. Trabalhou 14 anos, sempre né, ali, trabalhou por causa do amor dela, né? A gente tem o lado, só mais uma observação, de Jacó e tem também o lado de José. Sim. Né? Quando ele conta os sonhos Sim. que Deus mostrava para ele, que biblicamente eram sonhos proféticos, né? Mas quando ele conta e Jacó não sabe lidar com aquela situação, Jacó não sabe administrar os sonhos que o filho dele estava tendo e deixa ele contar de uma forma um pouco egocêntrica da parte de José, isso também gera os ciúmes pelos irmãos dele. Então teve o ponto de Jacó e teve o ponto também de José, né? que foi um pouco egocêntrico. Há meses atrás eu estava pregando e eu estava falando justamente disso. José, claro, em função da idade até, muito imaturo, não tinha sabedoria, né? E quando José conta o sonho dele para os irmãos, eu lembro de uma música do Eduardo Silva, que é o cantor que vai estar conosco aqui na dia 19 e 20 agora, aniversário da igreja, que o Osés de Paula gravou e fez muito sucesso, que ela diz assim, ó, não conte tua história a ninguém, só conte tua história a Jesus, o mundo solução não tem, silêncio, é melhor leve a cruz. Exatamente, ali era algo, muitas vezes, quem sabe aquela profecia que o próprio Deus estava falando seria algo para ele também. Isso. Porque se a gente for observar, meus irmãos, aqui nessa história de José, ele já era o querido do pai, né? Era o filho da velhice, né? E imagine o filho, ele delatava, né? Todos os irmãos ali falavam que ele fazia de certo, fazia de errado, né? E já chegar com aquela roupa nova, né? Porque a roupa ali eles passavam muito tempo, né? Ainda mais no sol escaldante. Então
o pensamento dos irmãos, como é que não foram ficar, né? É isso mesmo. Né? É isso. Como é que não foram ficar. Verdade. E o texto, ele fala sobre isso aí, né? A hostilidade que José passou por causa disso aí, por causa dos ciúmes, né? Eu sempre me atenho a falar, por exemplo, como eu acabei de falar ainda agora sobre o amor, a palavra de Deus, ela mostra vários tipos de amor, né? Que é amor primordial, que é amor de Deus, que está acima de tudo, né? Que o nosso pensamento, o nosso intelecto, ele não tem como imaginar aquilo ali. O ciúmes também ele é dividido nessas partes. Porque se nós observarmos a palavra aqui, em Gênesis, nós vamos ver um tipo de ciúme diferente dos ciúmes que Deus tem lá em Êxodo 20, capítulo 6. Fala que Deus ele tem ciúme de nós, zelo de nós, né? É o zelo. Né? Então, existe também na Bíblia, no mínimo, 3 tipos de ciúmes, que é o ciúmes, que é o amor de Deus, que é o zelo de Deus por nós, os ciúmes do esposo e da esposa, né? Aqueles ciúmes que tem, e também do filho, que é o caso aqui, né? Sim. Que é do filho, outro, e tem aquele ciúme que é voltado mais para inveja. Isso. E esses ciúmes aí é o que ocasionou Essa situação de uma José. luta muito grande na vida de José. Inclusive o texto de Tiago, né? Ele fala sobre Deus inveja isso aí. Exatamente. e espírito faccioso. Exatamente, um espírito faccioso que houve ali um ciúmes que chegou até o ponto dos irmãos vender o próprio irmão, o próprio sangue ali por causa dos ciúmes. É isso aí. Né? É isso aí. Então, a lição, ela fala sobre a falha, né, que nós já falamos no tratamento dos filhos, aos nossos professores, aos coordenadores da escola bíblica dominical. Coloque sempre em ponto, né, as sugestões sugeridas aqui pela lição, a identificação, né, dos males que o ciúme fez ali na vida. Então, professor, o coordenador da escola bíblica dominical tem em mente sempre isso aqui e ensinar sempre também a família, né? Sim, sim. Porque o que eu acho bonito, irmão Adão, ali na escola bíblica é a interatividade que nós temos de estar ali ensinando e também aprendendo, porque a gente está ali só para... Exatamente, né? exatamente. Aí eu tenho uma solução, para o pessoal que tem casal em casa, tá? Um homem e uma mulher. Eu tenho uma solução para vocês. Eu tenho um casal lá em casa. Aí é assim, ó. O meu filho preferido homem é o Israel. E a minha filha preferida mulher é a Débora. E agora eu tenho os netos, né? O meu neto preferido é o Arthurzinho, homem, né? E a minha neta mulher preferida é a Giovana. Pronto, tá tudo resolvido. Resolveu o problema. Agora se tiver 3, aí já Aí complica, fica né? difícil. Verdade. Aí já entra em outro parâmetro ali, né? Então, aí a lição na parte tópico 1, já no subtópico 1 mesmo ainda, né? Ou melhor, 2 fala que o ciúmes é meio à preferência, né? Foi o caso que o irmão Adão já falou aqui, né? Da túnica toda colorida. Imagina uma túnica colorida no meio da criançada, como é que não ia ficar, né? A Bíblia diz que eles se aborreceram, né? Sim. Foi essa. Entristeceram, né? Porque ali eles tiveram a certeza de que José era o filho preferido Exatamente, de Jacó, né? O favoritismo por parte do pai, a Bíblia diz que eles ficaram aborrecidos com aquilo, né? Porque agora imagine todos os outros irmãos lá no trabalho, né? E Jacó não deixava José ir para lá, só para verificar o que os irmãos estavam fazendo ali, né? E fala também em um determinado momento que eles não tinham paciência, não eram pacíficos ao falar com José. Ou seja, eles não conseguiam nem se comunicar, além de estarem aborrecidos, não conseguiam nem se comunicar com José, para você ver o que o ciúmes, o que a inveja gera, né? Exatamente, no seio da família, no seio ali da família, o que estava acontecendo. Aí imagine José, eu fico imaginando José indo lá onde os irmãos dele estavam, com a roupa toda limpa, enquanto eles estavam ali trabalhando. Aí imagine também o filho mais velho, né? Fala, não, isso aqui um dia eu que vou estar na frente disso, né? Aí o que José faz, né? Já começa a receber o favoritismo ali do pai e já começa a recair na cabeça dos irmãos ali.
É isso mesmo. Então, não foi fácil, a gente pode falar assim, eles passaram por dificuldade, mas não foi fácil também Exatamente. a vida dos outros 10 irmãos, né? Porque o outro Benjamin também ficava lá junto com o pai, né? Que eles estavam passando ali. Na parte 3 do tópico 1 fala sobre a inveja não permite compreender os desígnios de Deus, né? Irmão Adão, se a gente for atentar, como o senhor falou ainda agora, né? A discrepância, a diferença que tem entre os ciúmes e a inveja. Isso. Né? Só que se a gente for também atentar para isso aí, quando a pessoa já começa a ter ciúmes, ele entra ali pelos olhos, ali por aquilo que ele ouve, adentra o coração e depois já vem a ação. Né? O pior é isso, né? Porque entra a ação que eles estão fazendo ali de ter ciúmes por causa daquilo que eles estavam passando. Né? Porque tanto os ciúmes quanto a inveja, eles são reações, né? O ciúmes, ele é a reação à ameaça de você perder algo ou alguma coisa, alguém. Exatamente. Né? E já a inveja é a reação da falta de algo. Só Sim. que esses dois, tanto o ciúme como a inveja, são tratados como iguais ou paralelos pelo Eles pastor. andam ali. Ali junto, né? juntos. Junto. Porque eles geram uma espécie de medo, de ameaça, de temor, de perder alguma coisa, de não ter alguma coisa, alguém que tem algo e você não consegue ter, né? E esse sentimento é causado tanto pelos ciúmes quanto pela inveja. Por isso que o autor, o pastor Elienay, e também a Bíblia, tratam ciúmes e a inveja como coisas paralelas. Exatamente. É tão tal que algumas traduções da Bíblia não tem ciúmes, tem a inveja. Tem a inveja, a maioria delas. Né? Exatamente. Principalmente algumas versões ela não tem essa palavra ciúmes. Né? E o interessante dessa questão da inveja é que muitas vezes Deus tem algo para a vida da pessoa, mas através da inveja daquela pessoa as coisas não acontecem, né? As coisas não acontecem. Parece que Deus fecha a porta e diz: não, enquanto você não resolver essa tua situação aí, esse teu problema da inveja, você não será abençoado, eu não vou cumprir as promessas na tua vida, né? E vamos dizer assim, vai atrasando. Apesar de Deus não atrasa, né? Mas a pessoa fica cega exatamente aos desígnios de Deus. Desígnio né? de Deus. E dentro da família, o pai, né, e principalmente no Antigo Testamento, aqui onde nós estamos contando essa história, ele é o maior responsável pela educação dos filhos, né? Ele é o maior responsável. Então o pai, ele precisa ter uma sabedoria de identificar dentro da família essas situações. A gente vê muito na Bíblia, não só é Jacó, que a gente vê que nós vemos que não tem uma perspectiva sábia de educar os filhos, né? Nós podemos ver também o sacerdote Eli, que era uma bênção, era um homem de Deus, mas os filhos não eram, né? Era uma negação. O profeta Samuel era uma bênção, era um homem de Deus, Davi, mas os filhos não eram. Davi também. Né? Então nós vemos diversas áreas aí, e isso nos mostra que quando o pai ele é muito ausente na criação dos filhos, quando o pai ele é muito ausente dentro de casa, gera isso. Sim. Quando ele se importa mais com o trabalho, com os afazeres e etc., e esquece um pouco de cuidar dos filhos, jogam muito. E hoje, nos dias atuais, presbítero Sinésio, pastor Gisel, isso é muito comum. Jogar muita responsabilidade para a escola, para a igreja, de educar, ou para o babá, para a babá educar, né? Joga como se fosse uma criação secundária. O pai e a mãe é X, mas quem cria é a escola, quem cria é a igreja, quem educa né? Então acontece muito isso no dia de hoje. Pela ausência de tempo, muitas das vezes, acabam que transferindo essa responsabilidade. Verdade. O tema 2, o tópico 2, o subtópico 1, ele fala sobre o ciúme como causa de conflito. Nós temos o quê? 7 minutos. 7 minutos aí, tá? Então, o texto 2 aqui ele fala sobre o ciúme como causa de conflito, né? Como nós já falamos aqui da parte da túnica. O ciúme ele é uma emoção que tem uma origem egocêntrica. Isso. Né? Enquanto nós cristãos precisamos ter emoções cristocêntricas em nossa vida. Né? Essa túnica ela simbolizou ali um desprezo, né, dos irmãos, e a causa daquilo ali foi o próprio pai Jacó que veio a fazer isso aí.
algo que despertou, né, furor, tristeza, até mesmo os irmãos que se acharam, vamos dizer assim, jogados, tristes por causa do que aconteceu, né? Então, Verdade. mas qual seria a extensão desses ciúmes, né? Nós podemos analisar que essa extensão não ficou somente ali no meio dos irmãos, né? Foi mais para longe, né? É o caso de José sendo vendido, né? E chegou a mentir para o pai por causa disso aí, né? Porque senão como é que ia ficar o coração do pai se soubesse que os irmãos tinham vendido o próprio irmão, né? Por causa de quê? Por causa dos ciúmes, né? Por causa dos ciúmes que aconteceu ali. O texto 3, ele fala sobre os males do ciúme, né? O ciúme ele pode causar tragédias imensuráveis no meio da família. Foi o que aconteceu. Ser vendido, e depois de ser vendido, José ele teve que perder toda a arrogância que ele tinha ali, né? Por ser o favorito, perdeu toda a arrogância dele porque foi como escravo, passou por problemas muito grandes, causas que o ciúme fez, né? Jacó sofreu muito. Demais, Com né? a túnica com do filho, certeza. achando que o sangue era do filho Com dele. certeza. Voltando só um pouquinho, a gente vai passar um pouquinho, não tem problema, mas voltando só um pouquinho aqui no tópico 2 aqui, ciúme é o agente do conflito familiar. Aqui eu vi uma coisa interessante aqui, que os irmãos de José sentiam-se Ignorados pelo pelo pai, exatamente. Isso é forte demais. É né? forte. É muito forte. Você se sentir ignorado pelo próprio pai, pela própria mãe. E isso tem acontecido muito no seio familiar. Claro, né? verdade. De filhos que são ignorados pelos pais. O Adão agora há pouco falou de pais que abandonam o mesmo filho, não sentam para conversar, não sentam mais para orar, né? Tá escasso isso hoje. Tá escasso. Eu lembro que em dezembro eu fui a Ponta Porã para visitar minha filha e nós ficamos ali alguns dias orando, né? Orando. Então tem família que não faz mais Culto devocional, doméstico, leitura da palavra, né? Aquele devocional. com os seus filhos, né? Eu fui criado dessa forma, né? Então faz falta isso no seio familiar. Entendeu? E sempre a criança vai ter, né? Isso em mente lá na frente, olha, meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso, nós orávamos junto, né? Aquela união no meio familiar, né? Isso é uma bênção de Deus, né? O pastor até falou uma coisa aqui no texto mais embaixo, fala os seus irmãos com orgulho ferido por causa da preferência. Né? O orgulho era ferido ali, né? Por causa do que eles sentiam, né? Na pele, ali ser rejeitado pelo pai, né? E ele fala em determinado ponto aqui que o ciúmes é como uma infecção que se espalha no corpo doente. Isso é gravíssimo. Essa frase é muito forte. Sim. Porque você imagina uma infecção se espalhando no corpo, tomando como um câncer, conta. né? É um câncer, né? O câncer vai Tomando tomando. conta do corpo inteiro e a pessoa não consegue ter mais domínio sobre o seu corpo. Então o Sobre ciúmes ele cega. Exatamente. Cega os desígnios de Deus e cega todas as áreas da vida da pessoa. Né? Isso mesmo. Todas as áreas da vida da pessoa. A lição fala assim, mais na frente, é assim, o ciúme entre os santos de Deus. Será, irmão, que existe mesmo? Existe. Infelizmente, né? Infelizmente. Teve um pastor que ele falava assim, se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui. Nós estamos aqui exatamente por isso. Porque não somos perfeitos. E no meio da nossa imperfeição vai haver isso. Vai haver os ciúmes, infelizmente. Agora não podemos deixar ele transparecer e não podemos deixar a ação dele, né, sair do nosso coração. Verdade. Né? Não podemos deixar. O texto 3, irmão Adão, fala assim, vencendo o ciúme. Será se tem algum tipo pode nos levar a vencer os ciúmes? Será se tem algo que faz isso? Biblicamente, nós podemos ver o que os ciúmes, né, em Gálatas 5:21, que fala em invejas e coisas semelhantes a essas, que são obras da carne. Exatamente. Então, biblicamente, a gente entende que só consegue se vencer os ciúmes através do Espírito Santo de Deus.
Aqui, inclusive, o texto diz assim: em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de De Deus. Deus. Ter a mente de Cristo, né? A Bíblia A mente fala. de Cristo, né? Você está ali ligado o tempo todo, que aí a palavra de Deus, a oração, você está próximo de Deus, do Espírito Santo, aquilo ali vai te ajudar, né? Eu penso dessa forma aí, creio que é isso Exatamente. mesmo. E falar inteiramente de Cristo, né? A gente vê também que o próprio Jesus Cristo sofreu muito com ciúmes. Os Sim. fariseus, saduceus, né? escribas, E ele foi exemplo pra procuraram gente, né? muito ele por conta dos ciúmes, que viam que ele estava ali fazendo algo que eles não faziam, eram procurados por pessoas que não os procuravam, estavam tomando o terreno ali, e eles falaram: pera lá, você gerou um tipo de inveja, ciúmes, e é por esse motivo que eles atacaram tanto Jesus. Né? Chegou até um ponto desses ciúmes aí, chegou até um ponto do próprio Jesus falar: olha, tu pecar contra o pai tem perdão, o filho tem perdão, mas contra o Espírito de Deus não tem não. Por causa dos ciúmes que eles tinham do que Jesus ele fazia ali no meio do povo, né? Aí o texto, a gente, como o nosso pastor já tem falado aqui, né, a mudança de pensamento é uma coisa que o professor tem que observar, os alunos têm que observar, o coordenador tem que observar, que nós sempre vamos passar por isso. O mau pensamento todo mundo tem, mas nós podemos lutar contra isso, né? Tendo que buscar, orando, sacrificando o nosso corpo em jejum, em oração, e como o nosso irmão Adão falou aqui, a presença do Espírito Santo é o primordial. Isso mesmo. Né? Se submeter ao senhorio de Cristo e a presença do Espírito Santo, para que esse sentimento, né, ele não venha adentrar o coração e sair através dos nossos atos. Amém. Nós já estamos concluindo a nossa lição deste domingo e nós queremos perguntar aqui, irmão Sinésio, para a gente fechar aqui, logo depois, irmão Adão, qual seria então o segredo para vencer o ciúme? Nós falamos aqui um pouco. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Os nossos telespectadores, nossos irmãos que estão assistindo, os amigos? Para que nós venhamos vencer o ciúme, se submeter à palavra de Deus. Você que tem a oportunidade de participar da escola bíblica, é na própria escola bíblica que nós aprendemos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que faz maravilhas. E nós pedimos ao nosso professor, que é o Espírito Santo de Deus, que venha nos ensinar a sua palavra e se submeter. A Bíblia fala que nos submetendo a Deus, o diabo ele foge, ele tem que fugir. E ele fugindo, o mal, os ciúmes também vai sair em nome de Jesus. Adão. Nós vimos aqui que o ciúmes, ele é uma emoção egocêntrica, né? E justamente para vencer essa emoção egocêntrica dentro da palavra de Deus, como o presbítero Sinésio falou, é pedir muita sabedoria a Deus. Muito. Porque quando tem alguém ali com um pouco de egoísmo ou até muito egoísmo, nós podemos ver que aquela pessoa ela perde até o amor próprio por ela. Ela não vê, mas ela perde o amor próprio, né? Gerado por esse egocentrismo. Então, dentro da sabedoria, de sabedoria de Deus, para lidar com as situações, para saber reagir a situações adversas, porque como nós falamos nisso, todos nós temos um pouquinho de ciúmes, né? Seja dentro da nossa relação conjugal, ou dentro da nossa família, entre pai e filhos, né? Ou seja, dentro da igreja, do ministério, todos nós temos um pouco de ciúmes, todos nós queremos almejar algo, e é tendo a sabedoria divina que nós podemos conseguir administrar essas situações. Ok. Bom, a gente está chegando já ao final do nosso bate-papo sobre a nossa lição desse domingo. Eu vou finalizar aqui com o que o comentarista finaliza aqui. Ele diz: a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Não é isso? Então, fica essa palavra para os amados irmãos, para os amigos. Nós queremos aqui agradecer ao presbítero Sinésio, coordenador da nossa escola dominical aqui no município de Altamira, e também
ao diácono Adão, dirigente da congregação ali do Modesto Silva, pela contribuição. Nos próximos, vocês ainda terão aqui sempre o presbítero Sinésio, sempre com um convidado novo. Mas o irmão Adão também vai ficar aqui, dando aqui também o suporte para ele na hora que ele precisar, tá certo? Nós teremos aqui, se Deus quiser, outros convidados aqui que vão tratar de assunto da lição de jovens, da lição de criança, né? O irmão Sinésio, ele estará à frente para comandar esses irmãos e nós procurarmos aqui levar a melhor explicação para vocês da nossa lição, que fala que vai tratar já está tratando do relacionamento, né? Em família, tá certo? As conclusões aí de vocês e os agradecimentos de cada um de vocês para nós encerrarmos aqui. Então, quero agradecer essa oportunidade que nos é dada, né, de aprendermos a palavra de Deus, porque, como nós já falamos, nós ensinamos e aprendemos demais, né? Então, peço que cada professor, cada aluno, cada coordenador leia a lição com alegria, pedindo a presença do Espírito de Deus para que venha ensinar. E eu tenho certeza que Deus estará abençoando a sua escola bíblica aí na congregação. Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Gisiel pelo convite. Pastor Gisiel, muito obrigado. Agradecer também ao nosso pastor Valdemar, todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. E dizer que estamos à disposição. Sem precisar de nós, estamos aí, tá? Para contribuir. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Levarei